Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã de quinta-feira, né? Quinta-feira, 3 de abril de 2025. Uma quinta-feira quente, continua quente. O clima em Ribeirão Preto, ontem tivemos em Ribeirão Preto algumas chuvas em locais específicos, né? Isolados. Mas a possibilidade de chuva hoje também continua do mesmo jeito de ontem. 28 graus agora, mais a sensação térmica de 32. No meio da tarde, nós teremos 32 graus de máxima, sensação térmica de 36 graus. Logo pela manhã, nós tivemos 21. Mesma coisa de ontem, a mesma coisinha de ontem. E uma tarde nublosa vamos ter, né? E possibilidade de chuvas isoladas, tempestades aí em alguns lugares em Ribeirão Preto e região, segundo a meteorologia. A chuva no período da manhã hoje, 0%, tá? E a umidade, nesse momento, 60%, mas não se engane, ela vai cair. Ela vai chegar bem próximo dos 30% ainda hoje. É o outono brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e nós estamos aqui para poder dar alguns recados, né? Esses recados sempre causam o que falar, né? E o recadinho que a gente está dando hoje é: não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, não deixe que tenha ambientes favoráveis para a proliferação de mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, aquele que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, o rajadinho, sabe? O Aedes aegypti que transmite essa dengue, que pode ser hemorrágica e que ela pode te matar. Dengue hemorrágica mata sim, tá? Então, evite ter esses criadouros dentro da sua casa e também escorpiões. O escorpião gosta muito de lugar sujo. Resto de construção civil, tijolo, telha, madeira, ferragem, aquelas latas velhas, aquela carriola velha. Tem um monte de coisa que um monte de gente aí anda deixando. E tambor velho, isso, tambor velho. Coisa errada que fica acumulada lá no fundo. Também vaso sanitário, bidê, faz tempo que eu não vejo falar isso, né? Bidê velho, que nunca vai ser usado e que a pessoa fica lá guardando debaixo de uma lona que também acumula água e que pode se tornar um ambiente favorável, propício para ter o Aedes aegypti e escorpiões também, tá bom? Então limpa aí a sua casa, esse é um assunto particular seu, cada um tem que limpar o seu quadrado, né? E deixar a sua casa limpa para evitar essa situação. E os exercícios entre 10 e 16 horas, evita, se for ao ar livre, evita que você pegue uma desidratação ou uma insolação, tá? Ninguém está buscando isso, então se você quer fazer para melhorar a sua saúde, muito bem, deve fazer sim, mas não ao ar livre e nem sem camiseta, sem se hidratar. Havendo possibilidade, faça dentro da sua casa, no condomínio, onde você puder fazer exercício aí, numa academia, tá? Isso é muito bom, tá certo? Dados os recados, eu quero falar com você também agora de uma situação que às vezes a gente deixa passar, né? E para poder não criar tantos problemas, às vezes a gente fala, não vou falar porque senão a pessoa vai se sentir constrangida, mas eu quero falar para você aqui que, infelizmente, eu não estou nem aí com esse negócio de você se sentir constrangido ou não. Se você se sentir constrangido e aceitar e entrar pela porta da graça, tá tranquilo, pode ficar bravo comigo. Mas o que eu gostaria de falar para você, e não estou falando de religião, eu estou falando de Bíblia, tá? Bíblia. A porta da graça ainda está aberta, tá? A porta da graça está aberta. Você vai entrar por ela? Tem gente que ouve a palavra. Lembra de ontem que alguém disse que Deus seria injusto se colocasse toda a humanidade no inferno por causa de um pecado que foi de Adão, ok? E eu também acho que isso está correto. Ele seria injusto. E ele também achou que era injusto isso, e aí ele ofereceu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É injusto agora? É injusto dizer que você, agora, que tem o poder de decisão de ir para o céu, ou de viver eternamente no céu ao lado de Deus,
que você agora é um Adão, um novo Adão? É injusto dizer isso? Que você não quer aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Para perdão dos pecados? É injusto dizer que você é um novo Adão? Acho que não, né? Se você não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é um Adão. Está decidindo novamente continuar pecador, está decidindo, está na sua mão. É você que decide, entende? Então, às vezes as pessoas querem só colocar a culpa em Deus, mas presta atenção nesse versículo que está aqui em Apocalipse, e ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato, a porta do seu coração, tá? Ele que deixa aqui, entrar pelo ouvido, descer ao coração, está sendo batido na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, verso 20, tá? Então, o que está sendo relatado aqui é que você e eu temos a oportunidade, sabe? Aquela oportunidade de ter Jesus batendo a porta do nosso coração, ouvindo a palavra, esperando que nós o invoquemos e o convidemos para entrar, para nos dar, para nos oferecer perdão e salvação, vida eterna ao lado dele na eternidade. Simples assim. Alguém vem e diz: mas Deus não vai ser injusto. Ele não vai ser mesmo, é verdade. Ele já praticou a justiça porque ele mandou o seu filho, ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e se entregou por mim e por você. O seu sangue, é pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e é em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz, que verteu seu sangue pelos meus e pelos seus pecados, em nome de Jesus, é que nós repreendemos toda enfermidade, todos os problemas, todas as dificuldades. Em nome de Jesus nós repreendemos os demônios, os espíritos malignos. É isso, em nome de Jesus. É uma ferramenta a ser usada, mas que temos também o direito de perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso. Então, poderia parar por aqui e falar para você que se você não aceitou, fazer o quê? Mas eu gostaria que você não deixasse para depois, e eu quero mostrar para você. Vou fazer bem minucioso hoje, tá? Para que você não se perca aí nas minhas explicações. Eu fiz até um slide, tá? Fiz um slide aqui e eu vou colocar, estou colocando a minha imagem aqui um pouquinho maior, porque vocês ficam reclamando que eu não estou aparecendo, e não sei o que, tá aí. Minha imagem está aí e eu vou colocar agora algumas situações que vale a pena você prestar atenção. A porta da graça está aberta. Repita comigo aí, a porta da graça está aberta. Eu vou entrar? Você vai entrar? Mas como que entra? Por que existe essa porta que está aberta? A graça de Deus está derramada sobre todo ser humano e ela começou por Jesus Cristo. Eis aqui, presta atenção no que Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, né? Dizendo: eis aqui agora o tempo aceitável. É um tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo, ou o dia da salvação. É hoje. Para quê? 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação, então, é quando? Hoje. Não deixa para amanhã, não. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 6, versículo 2. Veja o que é que Paulo estava dizendo. Presta atenção, está escrito aí em cima. Presta atenção, preste atenção. A vida é cheia de decisões, mas nenhuma é mais importante do que a escolha pela salvação. É isso. Não existe
uma escolha mais importante para o ser humano do que a escolha pela salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra que eu já falei isso? Acho que falamos isso na quarta-feira, né? A vida é cheia de decisões, mas nenhuma é mais importante do que a escolha pela salvação. Veja aí, ó. A Bíblia nos ensina que o tempo de buscar a Deus, de aceitar a Jesus, é agora. Não existe garantias, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, do amanhã. Não existe. Não existe garantias do amanhã para ninguém. Nem daqui a meia hora. Você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora com você. Nós não sabemos, com toda a tecnologia que existe, o que vai acontecer até a meia-noite. Se vai acontecer alguma coisa até a meia-noite. Se vai existir a meia-noite do dia 2 de abril de 2025. Será que vai existir? Você pode me garantir que Jesus não vai voltar às 9h30? Ou às 10h30? Ou às 11h30? Ou à meia-noite e meia? Dia 3 de abril de 2025? Você pode me garantir isso? Você pode me garantir que nós chegaremos ao meio-dia do dia 3 de abril de 2025? Você pode me garantir que nós faremos a refeição do almoço? Da janta? Você pode me garantir que nós veremos o anoitecer? Muitas vezes nós deixamos o tempo oportuno que se chama hoje passar. E eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É o versículo da entrada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pode anotar que é aquele da entrada. Deus nos convida hoje a não deixar esse tempo para outros dias. Não podemos adiar a nossa decisão. Você não pode adiar a sua decisão. Você não tem, presta atenção, garantias de que amanhã, sexta-feira, 4 de abril de 2025, você não tem garantia de que estará aqui. Eu não tenho garantia de que estarei aqui. Paulo nos alerta que esta é a nossa chance de buscar ao Senhor. Muita gente que fica, não pode falar, porque se falar desse jeito vai assustar as pessoas. Eu prefiro que você fique assustado, mas fique avisado, tá? Ou fique avisada que o tempo oportuno é hoje e que você está numa fila que é invisível e que de uma hora para outra podem chamar lá o seu nome, chamar o meu nome, chamar o nome de alguém e nós sermos guindados, sermos tirados aqui dessa terra. E aí fica aquela situação de dizer assim, e aí, está preparado? O tempo oportuno é hoje. Não deixe para depois. Não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que trará ou que o dia trará. Tem gente que está achando que amanhã pode ser melhor, e a gente tem que pensar isso mesmo, tem que trabalhar para ser melhor, tem que se esforçar para que amanhã seja melhor, mas isso não é garantia de que o amanhã vai existir. Não é garantia de que amanhã você estará aqui. Não é garantia de que haverá êxito na sua caminhada até o final de semana. Porque hoje, quinta-feira, amanhã é sexta, aí o final de semana, sábado. Sábado eu já estou programando, estou fazendo. Não há problema algum em se fazer essas programações, desde que você coloque que, se Deus assim permitir, nós faremos. Não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que o dia trará. Provérbios 27, versículo 1. Eu lembrei aqui de uma situação, de uma
uma pessoa, de uma paciente que estava internada num hospital, e um dia nós chegamos para poder visitá-la e ela estava chorosa, estava bem abalada, porque o médico tinha colocado para os familiares e para ela também que tudo que poderia ser feito por ela e que a tecnologia permitia naquele tempo, eles já haviam feito e que não tinha surtido efeito. Então, ela estava muito, mas muito chateada com aquela situação. E quando nós entramos, aí ela desabou em choro e quis falar, contar a história do jeito dela, e eu falei para ela, mas sabe de uma coisa? Apesar de respeitar muito os médicos, ter muitos amigos médicos, pessoas que são idôneas, pessoas que são capacitadas, gabaritadas, que entendem do que está falando, eles não têm a última palavra. E naquele dia eu falei isso para ela. Ninguém tem a última palavra a não ser Deus. É Deus que dá a última palavra na sua vida. O médico não controla a sua vida. Entende o que eu estou falando? O médico não controla a sua vida. E simples assim. Falei com ela, conversei com ela, acalmei ela, coloquei paz no coração dela e deixei ela pensando, é Deus que cuida de mim. Maravilha. Fui embora. Isso era uma terça-feira, ou quarta, não me lembro ao certo. Mas lá na frente, esta pessoa que havia falado, esse médico que havia falado para ela que ela poderia não chegar o sábado, sexta-feira, e deixou a senhora, a irmã, desesperada, fazendo uma viagem para São Paulo, em um acidente de carro, ele vem a óbito. E para surpresa de muitos, a irmã ainda está aí. Mais de 7 anos, lutando-se contra um câncer agressivo, insistente, mas que o médico havia falado que ela não chegaria ao final de semana, e quem não chegou ao final de semana foi ele. E algumas vezes eu até pensei, será que ele não disse, a senhora vai deixar de ser minha paciente no final de semana? Ou antes do final de semana? Deixou mesmo, né? Mas ele não sabia que era porque ele não seria mais o médico dela, né? A vida é incerta. Então, deixar para depois pode ter consequências eternas e sérias, tá? É isso. E outra coisa, presta atenção aqui, ó. Muitas pessoas deixam a decisão para outro dia. Decisão do quê? De aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Mas esse dia nunca chega. Outras, o dia pode nunca chegar. Já aconteceu de falar com uma pessoa e ela falou para mim, não, amanhã, a hora que o senhor voltar, eu já tenho uma decisão para poder falar para o senhor. Não, não faz isso não. Aceita Jesus hoje, muda de vida agora. E eu não estou chamando você para mudar de religião. Entende? Que eu estou querendo que você aceite a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Que Ele pode mudar a sua história, Ele pode perdoar os seus pecados. Mas assim como aquela senhora, muitas pessoas deixam a decisão para o outro dia. E no outro dia, infelizmente, ela já não estava lá. Só havia um corpo, mas aquela senhora já não estava ali. Aquela senhora que habitou aquele corpo já não estava ali. Entende? Por isso que eu estou falando para você, não deixe para depois. Não deixa para depois. Não deixa para amanhã, não. Aceita Jesus hoje. Então, a porta da graça está aberta. Ainda está aberta. E ele está gritando no Apocalipse 3:20, assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Lembra? Apocalipse no capítulo 3, versículo 20. Jesus está batendo a porta do seu coração nesse momento. Você vai abrir, vai deixar ele entrar, vai cear com ele e ele vai cear com você.
ou você vai manter a porta fechada? Ele oferece perdão de pecados, salvação da sua alma e vida eterna ao seu lado, lá no céu. Eu gostaria muito que você que está me ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 4 ou 3 de 4, né? 3 de abril de 2025, que você decidisse por Jesus. A conclusão então é: hoje é o momento de dizer sim para Cristo. E eu gostaria muito que você não endurecesse o seu coração e convidasse Jesus para entrar e transformar a sua vida. Ore, entregue a sua vida ao Senhor, agora mesmo, hoje mesmo, e Ele tudo vai fazer na sua vida. Sabe disso? A porta da graça está aberta. E eu colocaria ainda, está aberta. Você vai entrar? Eis aqui agora o tempo aceitado. Eis aqui agora o dia da salvação. É para você. É você que decide, é você que tem que tomar essa decisão. Algumas pessoas, apesar de serem nossas amigas ou amigos, não aceitam. Deixam para depois, e infelizmente esse depois nunca chega. Amém. Mas se você está ouvindo essa palavra nesse momento, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer fazer o melhor na sua vida nesse tempo de 2025, nesse dia 3 de abril de 2025, essa quinta-feira, que em Ribeirão vai ser quente. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Endureça o seu coração, não. Aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. E eu estou insistindo nisso, porque eu sei que aqui tem pessoas que nesse momento estão angustiadas, entristecidas, amarguradas, cabisbaixas, porque vão passar por uma cirurgia, que é uma cirurgia que pode ter alguma intercorrência ou não, né? Pode ser uma cirurgia que não tenha êxito, uma cirurgia uma intervenção cirúrgica que é muito agressiva, e você está com medo de ir lá para o centro cirúrgico e não voltar mais, né? Mas se você não voltar e você tiver certeza da vida eterna, vai ser uma bênção para a sua vida. Ah, mas os meus familiares vai sim. Os familiares vão sentir a sua falta, aqueles que te amam vão sentir a sua falta, com toda certeza. Isso não tem como tirar, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que você estará num lugar de alegria, de paz, onde não vai ter dor, não vai ter tristeza. Mas você precisa aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. De tudo que eu falei nessas 5 ministrações que nós fizemos, de tudo que eu falei, o resumo é: aceite a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida e aproveite que a porta da graça ainda está aberta. É isso. Por quê? Porque perdão de pecados e salvação só através de Jesus Cristo. Entendeu? Você entendeu? Então se vocês entenderam, eu fico feliz. E agora eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês, porque a oração pode mudar todas as coisas. A oração traz paz, traz alegria, traz tranquilidade. Amém.
Toda vez que vocês ouvirem dizer um amém, é porque alguém disse eu quero. Amém. Então, amém. Não perca essa oportunidade, não. Eu hoje estou... Amém. Estou me demorando em fazer isso daqui porque pode ser a última oportunidade sua. Pode ser a minha última oportunidade de falar isso para você. Você precisa de Jesus. Precisa. E ele falou assim, presta atenção. Foi ele mesmo que falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. É Jesus que falou. E ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que situação. Não existe outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, e esse ressuscitado. Morreu sim. Bem-vindo aí uma celebração que se dizem de Páscoa, né? Passagem. Ele passou por dentro do túmulo, passou pela morte, passou tudo, mas ele venceu a morte. Não está mais no túmulo, não está na cruz, tá? Por isso que nós não usamos cruz com Jesus de pendurado lá. Ele não está mais lá. Ele está sentado no trono, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Às vezes, nós deixamos de falar essa verdade, porque é verdade que muitas pessoas querem ouvir, e não é por acaso, né? Porque o ser humano todo gosta de viver de oba. Então, dizendo assim, você vai melhorar, você vai prosperar, você vai, não sei o quê, você vai ter dinheiro, você vai ter uma casa boa, você vai ter um carro bom, você vai ter uma moto boa. Moto boa é para mim, né? Então aí fala assim, você vai ter uma conta bancária muito bacana, rechonchuda, cheia de dinheiro, você vai ter as melhores roupas, as melhores comidas na geladeira da sua casa, você não vai ter falta de nada. Tem garantia de vida eterna? Não. Se tiver garantia de vida eterna, com tudo isso que eu falei, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas se não tiver, não valeu de nada. Carro novo, casa nova, rancho, fazenda, sítios, casa na praia, muito dinheiro, geladeira repleta de comidas gostosas. Muito bom. Eu acho que isso é lindo, maravilhoso. Me deram 1 hora hoje, falaram que pode extrapolar com 1 hora, mas não vou fazer. 35 minutos, tá bom? Mas eu gostaria que você aceitasse a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vai fazer toda a diferença, aqui e na eternidade. Amém? Amém. Vamos orar? Enrolei um pouquinho porque eu gostaria que... Isso, amém. Era você que eu estava esperando. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, é tempo de dificuldade, tempo de problema, tempo de necessidade. Estamos vivendo tempos de muitas angústias, de muitas tribulações, de muitas tristezas. E muitos daqueles que aqui estão, ou vão, ou verão essa live, estão enlutados. Passaram por um luto por esses dias. E o coração está pequenininho, tamanho de uma uva. Mas o Senhor tem o Consolador por excelência que pode consolar o coração de cada um deles. Familiares, amigos.
parentes, de perto ou de longe. Eu peço em nome de Jesus Cristo, envia o teu Espírito Santo para consolar esses corações. Eu entendo que a perca é doída, ainda que momentânea, passageira, porque logo nós estaremos também juntos na eternidade. Mas é doído para essas pessoas e nós não temos como consolar os corações, a não ser pedir ao Senhor que envie o teu Espírito Santo e traga o consolo na vida dessas pessoas. Eu oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Não é porque eu sou bom, porque eu sei falar, porque eu não sei. Não é porque eu sou melhor que os outros, não é. Tem muita gente melhor do que eu. É porque a tua graça e a tua misericórdia alcançou essas pessoas. Por isso, eu agradeço ao Senhor por todas essas pessoas, aqueles que estão retornando ao caminho. Que o Senhor possa dar o abraço de acolhida, e aqueles que estão chegando agora e possam ter o acolhimento necessário, suficiente, para continuar trilhando nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nos caminhos do Senhor. Eu oro agradecido por todas essas pessoas. Parece que quanto mais se aperta o cerco, mais emocionado a gente fica em ver pessoas aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Por isso, meu Pai, perdoa os pecados, escreve o nome de cada uma delas, de cada um deles, no livro da vida e firma os passos deles, para que possam continuar no caminho rumo ao céu, para encontrar com o Senhor na eternidade. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família. Oro pelo Fabiano, pelo seu empreendimento, pelo seu projeto, pela sua empresa. O Senhor dê sabedoria, abra os olhos dele, abra a mente dele, para que possa conduzir em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida do Fabiano. E eu agradeço por tudo que o Senhor fez pela vida do seu tio, pela recuperação que está em andamento, que o Senhor continue abençoando. Oro também pela Dona Néia e o Senhor Fernando. Oro pela avó Hilda, pela Luzinete, pela Tereza e os seus familiares. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, pela avó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que essa família esteja guardada debaixo das tuas mãos santas e poderosas, que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus. Eu determino, eu digo que em nome de Jesus essa família vai servir ao Senhor totalmente. Eu oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos dos asilos, casas de repouso, creche de idosos, e todos aqueles que trabalham nesses ambientes também. O Senhor dê sabedoria, dê paciência para que eles possam conduzir os trabalhos em conformidade com aquilo que é necessário para que esses homens e mulheres que ali estão possam receber o melhor. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos, doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Eu repreendo o espírito maligno que está atuando nessa vida. Você não tem poder sobre essa vida. E agora você me ouve. Eu te ordeno, saia dessa vida. Deixe essa vida. Essa pessoa não te pertence. Espírito maligno, saia dela agora em nome de Jesus. Aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão padecendo alguma dificuldade, seja ela financeira, emocional, sentimental, social, aqueles que estão em crise, nós
Repreendemos o inimigo em nome de Jesus. Deixe essas pessoas em paz. Bata em retirada agora. Elas pertencem ao Senhor e vocês não têm poder sobre essa família, sobre essa vida. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, por aqueles que estão desempregados. Que esses empregados possam valorizar o emprego que têm. Que os empresários, microempresários, empreendedores, aqueles que são microempreendedores, possam também valorizar essas pessoas e possam ter êxito no seu projeto, para que possam contratar aqueles que estão desempregados e que, em conformidade com aquilo que é necessário para exercer a função e se abre de oportunidade, eles possam estar aptos para fazer, para desenvolver o trabalho que é necessário. Eu oro por todos os níveis de governo, estadual, federal, municipal, por todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. O Senhor trate com esses homens e mulheres que estão no comando dessa nação e que seja uma conversa cara a cara. Eu oro por aqueles que nesse momento não têm até o que comer, aqueles que estão precisando de uma bênção especial, uma porta de emprego. Que o Senhor abra essa porta de emprego para cada uma delas. Eu oro pedindo perdão dos nossos pecados, assumindo que somos falhos, fracos e faltosos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda na nossa caminhada. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz com Deus. E até mais tarde, nesta quinta-feira quente, se Deus assim permitir. Tá bom? Deus abençoe. Até mais. Fiquem em paz. Fique com Deus.